a notícia seguinte, que nos conta sobre um triângulo amoroso. Uma situação que seria assim, não haveria consequências maiores se ela não terminasse em feminicídio. E o que é pior, com a polícia do local ali onde ocorreu toda a questão, se ela não tivesse tentado abafar este crime e este triângulo amoroso. É uma notícia do portal UOL. Polícia tentou abafar feminicídio em triângulo amoroso na Bahia, diz Ministério Público. Bom, gente, apesar de eu não querer algumas coisas para mim, eu sou muito cabeça aberta com o que algumas pessoas querem para elas, desde que tenham idade e maturidade para isso. Há muito tempo, apesar da maioria das pessoas ouvir falar disso somente agora, há muito tempo fala-se em poliamor. E aí, eu, pelo menos, que pesquiso muito na área de sexo, sexualidade e amor, me deparo direto e reto com casais múltiplos. Tanto 2 homens e 2 mulheres que namoram todos os 4 entre si, quanto uma mulher com 2 namorados, tanto quanto um homem com 2 mulheres. Isso, para mim, enquanto estudiosa desse lado, é normal. Aceito, compreendo, depois de estudar muito, de ler muito a respeito, sim, eu compreendo isso com muita tranquilidade. Não vejo, a princípio, mal algum, até que o meu lado advogada me chama a atenção para aquelas questões relativas a patrimônio, né? Porque, invariavelmente, relacionamentos acabam repercutindo na vida financeira de todos os 3, de todos os 4, de todo mundo que participa dessa suruba. E aí, quando há patrimônio envolvido e essas pessoas decidem, né, não ter mais esse relacionamento aberto, não viver mais o poliamor com aquelas pessoas, esse patrimônio precisa ser dividido. E aí o bicho pega, e não é pouco que pega não, é muito que esse trem pega. Então eu tenho apenas esta restrição, a questão patrimonial. Não fosse por isso, não haveria problema algum. Cada um sabe o que faz de sua vida e, principalmente por se tratar de um tema da intimidade do outro, a gente não deve se meter. Igual vocês se metem que gay não pode isso, que gay não pode aquilo, que homossexual não pode isso, que homossexual não pode aquilo. Não é da nossa conta. Até que não interfira na nossa esfera. Ponto. E aí, nós temos esse caso em que o trisal, né? Porque a gente não fala mais de triângulo amoroso, o termo da moda é trisal. O sujeito vivia um relacionamento amoroso com uma mulher e uma amante. A mulher de 42 anos e a amante de 22 anos. E aí
O que o Ministério Público diz é que a esposa vivia essa situação obrigada. E aí temos um problema. Vocês sabem, quem me acompanha sabe, que eu tenho muita birra de mulher que aceita qualquer coisa de homem, de mulher que se submete ao homem. E essa mulher de 42 anos, segundo o Ministério Público, se submetia a esse trisal e ela acabou morta. Eu penso muito quando eu leio essas questões de poliamor, de trisal, de suruba e tudo mais. Eu penso o seguinte, como eu disse, cada um faz o que quer na sua intimidade. Acontece que são pessoas mais corajosas no sentido de burlar regras. Quem burla regras precisa ter um compromisso muito ferrenho com a ética. Porque quem descumpre uma regra social ou normativa legal ou uma lei, cumpre 2. E tem justificativa para descumprir 3. E vai ter justificativa para descumprir 4. Então, não me espanta que um homem que aceite viver um trisal obrigando a esposa a isso, quer dizer, já é uma pessoa que foge às regras por viver um poliamor. Bacana demais, isso para mim tem muito a ver com autoafirmação, autoestima, beleza. Mas aí ele já mais uma vez descumpre as regras porque ele obriga a mulher a isso. Não, então já não se trata de burlar as regras por autoafirmação, por autoestima muito elevada, por maturidade em relação ao que está fazendo. Já me parece tratar-se de alguém que não passa de um irresponsável. E aí é que o bicho pega. Bom, a morte da bancária Selma Regina Vieira, de 42 anos, em Salvador, é citada pelo movimento feminista da Bahia como exemplo tanto de morosidade da polícia quanto de impunidade de um feminicídio. A investigação aponta que ela foi espancada em apartamento de luxo do marido, o tabelião Éden Márcio Lima de Almeida, na Avenida Paralela. A bancária morreu em decorrência de traumatismo craniano em um hospital da capital baiana em 13 de abril de 2019. Essa palavrinha, quando eu li essa notícia pela primeira vez, me chamou muito a atenção. Apartamento de luxo, né? Apartamento de luxo. Essa mulher, será que ela se submetia a um marido canalha, babaca? Porque a amante, gente, tinha 22 anos. Não era, sabe, tipo assim, eu tenho um casamento, meu casamento tá sambô, a gente não tá mais com tesão um no outro e a gente decidiu abrir a relação. Tá, a gente é muito seguro em relação um ao outro, então, porque depois num futuro próximo, nós vamos falar nessa questão de poliamor, porque não é a suruba que vocês estão pensando, não. Se não houver um relacionamento muito sólido, é impossível abrir
essa relação para terceiros, tá? Bom, mas eu entendo, eu aceito tranquilamente quando o casal abre o relacionamento para pessoas na mesma faixa etária. A gente pode sim se apaixonar por um, por dois, por 10, por, sei lá, você que sabe da sua cabeça e do seu coração. Agora, quando você é quarentão, cinquentão, é casado com uma mulher quarentona, cinquentona e abre seu relacionamento para uma mulher de 22 anos, ai gente, que trem esquisito isso. Não é esquisito para vocês, não? Para mim é. Para mim é. Eu acho muito estranho quando como é que se diz? Quando é essa abertura, quando é essa nova afeição, porque a questão do trisal, do poliamor, não é só sexo, não é suruba, sabe? Tem muito a ver com afeição. E aí, uma menina de 22 anos com um casal de 40, sei lá, esse trem não... Bom. Melhor como diz minha mãe, minhoca lá. E aí, quando fala que ela morreu num apartamento de luxo, então era um casal de um poder aquisitivo muito elevado, eu me remeto imediatamente às mulheres que a gente sabe que não largam o homem para não perder o padrão financeiro. E aí chegamos onde? Ela vai para a cova, sem levar nada daquilo que ela estava tentando preservar. Os suspeitos do crime, o marido e a amante dele, a estudante Ana Carolina Lacerda, de 22 anos, foram denunciados por feminicídio pelo Ministério Público em novembro de 2020. O promotor que atua junto ao Tribunal do Júri de Salvador, Davi Galo, pediu a prisão preventiva dos suspeitos. A justiça ainda não se manifestou. E Éden e Ana respondem ao processo em liberdade. Os familiares de Selma, a esposa assassinada, dizem que policiais da delegacia do 12º Distrito no bairro de Itapuã tentaram abafar o caso. Os policiais ameaçavam prender a gente por calúnia, afirmou a prima da vítima. As testemunhas eram amedrontadas, diziam que Feira de Santana, que é a cidade na qual o casal morava e onde o Éden era dono do cartório, era uma terra perigosa. É o que os policiais diziam. Bom, a reportagem não conseguiu manter contato com o advogado do assassino ou do acusado. Em sua defesa e em entrevista à imprensa da Bahia, o advogado já tinha dito que não há fundamento para a tese defendida pela promotoria, de que teria havido um crime premeditado. Para o advogado, a esposa assassinada, que segundo ele vivia o triângulo amoroso de forma consensual, saiu livremente do apartamento, o que provaria a inocência do seu cliente. Em um vídeo distribuído à imprensa, a estudante Ana disse que amava Selma e que por isso não a teria matado. Pois é. E aí, o que aconteceu? Para a investigação caminhar, tiveram que mudar o inquérito de delegacia. A
tentativa da polícia abafar o caso também é citada na denúncia do promotor, que solicitou a transferência das investigações para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. O promotor afirma que Éden conta com uma rede de proteção na polícia, que o teria ajudado a sumir com as provas. Segundo o promotor, só quando o inquérito chegou na DHPP, o caso começou a andar. Há provas claras de que houve o caso de feminicídio. A possível interferência nas investigações também foi condenada pela seccional da OAB na Bahia, abre aspas, que a morte de Selma Regina Vieira da Silva Almeida seja devidamente apurada, garantindo-se o seu devido trâmite processual, livre de quaisquer interferências e imparcial à privilegiada posição socioeconômica dos sujeitos denunciados. Manifestamos assim nosso repúdio e exigimos a célere, imparcial e justa apuração dos fatos de violência sofridos pela vítima para que, ao final, identificados os responsáveis, sejam eles devidamente punidos, disse a OAB em nota. A atuação dos policiais da Delegacia de Itapuã está sob investigação da Corregedoria da Polícia Civil. Bom, sobre o triângulo amoroso, a reportagem diz o seguinte. Galo escreveu na denúncia, Galo é o promotor, que Selma vivia um triângulo amoroso com o marido e a amante dele. O casal vivia junto havia 22 anos e tinha 2 filhas. Segundo a prima da vítima, ela só fazia isso porque era obrigada. Era uma pessoa submissa e tinha medo de perder a guarda para o marido, a guarda das filhas no caso, que era uma pessoa muito influente e rica. E aí, a gente vendo que ele é tão influente e rico que, ao que tudo indica, a Delegacia de Itapuã está tentando abafar os casos, a gente vê que havia fundamento no medo dessa mulher. De acordo com a denúncia do promotor, no dia do crime, a vítima e os 2 suspeitos teriam ido a uma festa onde beberam álcool e usaram droga. É uma farra. A desgraça da bebida ainda junta com a porra da droga, mas o trem vira, que é o caldeirão do cramunhão, né? Então, olha como as pessoas são propensas a descumprir regras. É o trisal, é a submissão, né? Submeter a mulher a isso, é o uso de álcool e drogas, é a casa da mãe Joana. Bom, ao retornar para o apartamento do casal em Salvador, Selma, após uma discussão, teria sido espancada pelos suspeitos na cabeça e em outras partes do corpo. Ainda de acordo com a denúncia, mesmo ferida, Selma conseguiu sair com seu carro. Pelo celular, ela teria sido orientada por familiares a estacionar o carro em um posto de gasolina. Após uma solicitação dos frentistas, a bancária foi socorrida por uma ambulância e encaminhada ao hospital. Ainda segundo a prima da vítima, a polícia não queria fazer autópsia. É mole. A mulher chega no hospital toda machucada, morre lá e não precisa fazer autópsia, não. Só aceitaram fazer a autópsia sob o argumento de que a Selma teria cometido suicídio. Só fizeram por insistência de um outro primo da vítima, que também é policial. Gente, é de lascar, né? Assim, você... Seu ente querido vive uma situação de sofrimento emocional. Isso chega às vias do assassinato e você não pode contar com a polícia.
Você não pode contar com as autoridades, porque estão todos mancomunados com o agressor, não por amizade, porque esse tipo de amizade, esse nível de amizade, ela é regada a grana e favores e poder, né? Então é uma troca de favores. Com certeza ele faz coisas ilegais para esse pessoal e eles, quando ele precisa, óbvio, vão retribuir o favor. E a família e os filhos, foda-se. Ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. É por isso que, na minha opinião, você que tá me ouvindo na rádio, você que tá me assistindo nas lives e que se submete a algo que te diminui dentro de um relacionamento amoroso, você não vale nada. Porque depois que você morre, você não tem noção do que a sua família passa para fazer justiça. E aí a gente está falando independentemente de classe econômica, independentemente de classe social. Você cava sua cova e é a sua família quem depois continua aqui desesperada pela sua falta, desesperada pelo tanto que você sofreu e desesperada para fazer justiça. Tá certo isso? Sai dessa relação excomungada. Sai desse trem, pelo amor de Deus. Opa, não saia sem deixar seu like nesse vídeo, confirme se você já está inscrito no canal e se ativou as notificações. Curta minha página no Facebook, facebook.com/AdriFernandesBH e me adicione no Instagram, @AdriFernandesBH. Obrigada!